Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Nubia Gonçalves, do canal Império da Mente. Como eu vinha falado para vocês, vou começar uma série de várias partes, que eu não sei quantas que vai ser. Por que eu comecei dentro da espiritualidade? Quais foram os motivos, o porquê? O motivo principal foi de saúde. Como assim? Bem, eu já tinha passado por uma médica e ela já olhou e eu não tinha nenhum problema, né, de ordem fisiológica. Tudo ok. E eu olhei e falei assim, o que tá acontecendo comigo? E eu tava numa loucura assim de eu preciso saber o que tá acontecendo. Eu estava num desassossego muito grande. Por que eu estava com essa vontade louca de saber o que é que estava acontecendo comigo? Não estava entendendo. O médico já tinha me feito vários exames, muitos exames e nada. E por quê? Foi procurar a espiritualidade para entender o que estava acontecendo. Não estava entendendo. E aí fui pesquisando muito, porque devido à falta de conhecimento, né, que a gente não tem essa preparação para a parte espiritual. E o que eu fiz? Tava lá, né? Caí direto numa live de um pessoal e eu tava estudando, e eu, interessante. É isso que eu preciso fazer. E fui começar a estudar. Esse estudo me trouxe muitas verdades que eu, na minha humilde pessoa, não imaginava. Como assim não imaginava? Gente, imagina você que você tá com problemas no seu útero, já fez vários exames e nada, já fez alguns tratamentos, já tinha respondido, e ainda eu estava com o início da minha, posso dizer, menopausa precoce. Algumas pessoas da minha família já estavam falando isso pra mim. Eu falei assim, não é isso, é outra coisa. Eu preciso saber. E eu vou atrás. Descobri que, na verdade, o meu problema era de ordem emocional. Por quê? Porque a gente foi muito criado, assim, nós mulheres, muito para ação. Só que essa parte da ação, que é muita energia de movimento, então acabamos nos masculinizando muito. E essa masculinização, essa parte masculina da gente, me fez uma pessoa que renegava a minha própria feminilidade. Por isso que basicamente eu não estava mais menstruando. Basicamente. Vinha uma vez, passava 90, 100 e tantos dias sem menstruar, para vocês terem ideia. E aí fui descobrindo que todo o meu processo dessa não aceitação feminina me trouxe problemas de ordem muito grave. Por quê? Por causa de basicamente você está triste com as histórias da sua vida, das pessoas ao seu redor, e você vê a pessoa que você mais ama morrendo. Então eu interiorizei todos os problemas, e foram muitos problemas de ordem familiar, muito sérios, muito severos, basicamente. E com isso me afetou emocionalmente muito grave, a ponto de recusar essa parte feminina. Aí quando eu olhei e vi, eu preciso saber o que tá acontecendo, foi daí que eu fui atrás. Foi necessário chegar a esse ponto.
e comecei os estudos. Ai, se eu soubesse que eu ia ter tanto problema, mas tive mais problema. Sim. Aí eu descobri o porquê. Descobri várias coisas. Eu vou contar ao longo, porque é muita coisa. Gente, tanta coisa que você não faz ideia. O porquê que o meu problema emocional, ele me deu. Pra você ter ideia. Tive problema de tireoide, que aliás ainda tem até hoje. Problemas de ginecológico. Emocional. Por quê? Por recusar. Porque quando a mulher ela chega ao ponto de exaustão, de não confiar, não acreditar nada e nem ninguém. Como é que você não confiar, não acreditar em ninguém? Essa era a minha vida. Não acreditava, não confiava em ninguém. Mas não acreditava basicamente em nada. Porque traumas, muitos traumas. Que depois de 3 longos anos estudando, entendendo o porquê que eu tive todo esse trauma, tem a ver com as descobertas que eu fui descobrindo, né? De quem eu realmente sou. Deu trabalho. Pra você aceitar, deu trabalho. Deu muito trabalho. Porque eu venho de uma geração de mulheres que comandam uma casa, pra vocês terem uma ideia. Então essa parte feminina a gente vê como nada. A gente tem mais a parte masculinizada do que a parte feminina. Isso me desequilibrou energeticamente, ao ponto de minha menstruação suspender naturalmente, por não aceitar a parte feminina, e problemas de ordem de emocional, como eu tenho problema de hipotireoidismo, tanto é que eu nunca fui magra. Depois desses problemas de família que eu tive, interiorizei todas essas emoções e foi o quê? Na garganta. Porque eu não falava. Foi somatizando ao ponto que eu já cheguei a usar de medicamento cura, quem tem problema de hipotireoidismo não sabe o que eu tô falando. 75 miligramas. Por não falar as coisas. Interiorizar tudo. Aí na hora que eu olhei, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não vou aceitar mais não. Aí na hora que eu virei, vou atrás. Foi de onde eu descobri tudo. Descobri muita coisa sobre mim. Sabe, nem sabia de muita coisa. Através das meditações. Sim, meditações profundas. Com os meus mentores, com as minhas mentoras, principalmente minhas mentoras, que elas me passaram muita coisa. Descobri trem que eu não imaginava. De mísera noção. Nada. Sabe o que é nada do nada? Que você chega num ponto da sua vida, você fala, mas tem mais coisa ainda. Eu achava que eu sabia de muita coisa, pelo que eu tô vendo, é só a ponta do início. O despertar espiritual me ajudou muito. Só que tem uma coisa, a responsabilidade é muito alta. Porque quando eu comecei a fazer o estudo dentro da espiritualidade, no meu caso, da minha parte ancestral feminina, que era a parte que eu estava com problemas, e que eu fui investigar toda a minha árvore genealógica por parte de minha mãe, aí eu que entendi o porquê que estava esse problema. É uma parte geracional, para vocês terem ideia. Começou da minha mãe, da minha avó e da minha bisavó. Eu não sei o restante atrás. Eu tô indo até na minha bisavó. Nenhuma foi feliz. É isso que aconteceu. Então eu estava repetindo coisas da minha geração de bisavó. Eu fui analisar toda a família. Posso contar os que têm um casamento pleno e feliz. Alguns probleminhas, mas tem. Aí eu olhei e falei, opa, agora eu já entendi um pouco.
Aí eu fui investigar mais coisas. Ai, meu pai. Esse investigar mais coisas, eu consegui descobrir coisas da minha ancestralidade lá pros profundos que eu nem imaginava. Descobri na meditação. Fui descobrir nas minhas vidas passadas, quem eu já fui. Da minha última vivência também, eu já descobri alguns dos meus problemas dessa vida agora tem a ver com a minha última reencarnação. Reencarnação. Aí eu fui entender o porquê desses meus problemas de agora. Aí as pessoas que não acreditam, bem, eu respeito, mas o meu caso tem muito a ver com a minha reencarnação passada, que foi muito traumática, extremamente traumática. Quando eu descobri, eu basicamente reneguei o que eu descobri. Reneguei muita coisa. Por quê? A gente se assusta. Saber quem você era, o porquê de tudo isso, das dores que me causaram nessa vida. E ainda voltei para essa vida para continuar o que eu não terminei na outra. Muita coisa. Nossa. E aí, batalhas espirituais? Nossa, eu já perdi as contas. Já. Amigos que se diziam amigos. Sei que não. Guerras espirituais fortes. Traições. Muitas traições. Uma limpa de gente na minha vida que não tá escrito no gibi. Muita coisa foi tirada. Muita coisa foi tirada? Sim. Muita, mas muita mesmo. E hoje eu olho e falo assim, foi melhor. Porque eu não perco mais tempo com algumas coisas e com algumas questões. E as pessoas acham que não, o emocional, ele não atrapalha a sua vida profissional, a sua vida amorosa. Atrapalha. Porque durante esse tempo da pandemia, do qual eu fiz uma imersão de autoconhecimento que foi muito profundo, eu posso afirmar que sim. Os canais que falam disso são muito poucos. Quase não tem. Nessa pegada qual eu falo, da pegada de terapeuta, com a parte espiritual, não tem. Depois, com todo esse problema, eu compreendi quem eu sou, o que eu vou fazer, o que eu ainda tenho que fazer. E ainda tem muito chão para andar. Mas o primeiro passo é descobrir o que é que te assola. Porque o que te assola, geralmente, são coisas que você traz de outras vidas, que você precisa trabalhar. Até mesmo crenças, contratos, pactos, isso atrapalha muito. Eu sou a prova viva que, por causa de alguns problemas, eu tenho que continuar coisas dessa vida ainda, que ainda vai continuar. Só que o que acontece? A gente tem muito medo de acessar a parte espiritual, porque tem muito preconceito, tem muitas pessoas que se aproveitam, aplicam golpes. Então, como chegou muita gente até mim para me auxiliar, problema de ansiedade, só que não era ansiedade, era porque precisavam trabalhar com o seu desenvolvimento espiritual de uma forma mais tranquila e que não a prejudicasse, que não deixasse ela em risco. Foi isso que eu comecei a fazer, auxiliando uma, ela foi auxiliando as outras. Isso. Não. Tá. Vai ficar com barulho, porque não tem outro horário. Porque eu tenho que começar essa série que já era pra ter começado, só que como eu moro do lado da rua, né? Não tem como ficar tão silencioso, pessoal. Vai relevando aí.
E com isso eu ajudei muito essas pessoas, fui ajudando outras e fui ajudando pessoas que não quiseram, tudo bem, a gente respeita, mas as que quiseram, eu ensinei tudo para elas e agora elas também estão se reencontrando, que é o que precisavam. Só que tem uma coisa, eles não estão linkados a nenhuma religião específica, não. O que eu tenho ensinado às pessoas que me procuram é encontrar a sua ancestralidade tranquilo em sua casa, sem precisar temer. Por quê? Nos próximos vídeos eu vou explicar mais detalhadamente. Porque o que mais importante nessa história é você, basicamente, encontrar consigo mesmo. E como a gente acha? Meditação. Como foi essas meditações? Bem, essas meditações foi um pouquinho complicada, mas pra frente eu vou contar como é que era. A pessoa não gostava de meditar não, tá? Demorei muito, relutei, corri mais que o diabo corre da cruz, mas acabei fazendo. Ajudou? Muito. Se eu soubesse disso um tempão atrás, muitos problemas dos quais eu passei, não teria passado. Mas vai ser tema para vários vídeos. Não sei quando vai chegar essa parte. Mas assim, é muito interessante. O que eu tenho a dizer é que hoje eu tenho a minha família, que é humana, e tenho a minha família espiritual, que me ajuda muito. Já me salvaram de muitas coisas. Já me salvaram da morte. Perdi as contas. Já foi farra aqui na minha casa. Já fizemos muita confusão louca. É cada coisa que é bem divertido. Coisas que a gente não vê por aí. E quando a gente conta, igual essa amiga minha que eu encontrei, eu olhava pra ela e falava assim, você tem certeza disso? Aí hoje eu olho e falo assim, não, agora eu entendo. Porque dentro da parte espiritual a gente não tem conhecimento. É muito tabu. É muito eu disse que me disse. E aí às vezes a gente encontra pessoas que não querem te ajudar, querem só te enrolar, querem que você fixe em tal lugar, não quer te deixar sair. Então não foi fácil encontrar, mas eu encontrei. E agora eu vou ensinar as pessoas a partir dessa série que chama-se Bruxix. Por quê? Eu lamento dizer, mas eu sou um pouco bruxa. Detalhe que eu aprendi com o tempo. Ai, cuidado com o que eu falo, que tudo acontece. Porque um pouco bruxa, um pouco terapeuta, um pouco massoterapeuta. E é isso. Vamos começar mais pra frente. Eu vou contando aos poucos como foi o meu andamento, quais foram as minhas experiências. Detalhe, uma coisa que as pessoas falam que os mentores nunca ficam perto. Gente, os mentores sempre tem um por perto. É muito raro. Já teve umas confusões na minha antiga casa, que quando eu achava que não tinha ninguém, meu anjo da guarda pulou na minha frente e eu, ah não, agora é você também? É muita coisa. É muita história pra me contar nessa série. Mas eu vou contando pra vocês, tá bom? Então até a próxima episódio.